Olá, meu nome é Vitória Caixeta, sou acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia e em um trabalho em equipe com o Caio Barroso, Juliana Mendes, Camille Torres e Thaís Silva, produzimos uma videoaula sobre o tecido epitelial pavimentoso simples. O que constitui um tecido? O tecido é formado por um aglomerado de células, que são a menor unidade morfofisiológica do organismo, e o tecido forma os órgãos que originam o sistema. Existem 4 tipos de tecidos estudados, principalmente na histologia. O tecido epitelial, subdividido em epitelial de revestimento e epitelial glandular. Tecido conjuntivo, propriamente dito, de propriedades especiais de transporte e de sustentação. Tecido muscular e tecido nervoso. Mas nosso trabalho é voltado para o tecido epitelial. Vou iniciar explicando sobre a parte histórica. O nome dado ao tecido epitelial foi introduzido pelo anatomista holandês Ruys, no século XVIII. A denominação epitélio, do grego epi, que significa sobre, e télio, que significa papila, refere-se à localização desse tecido sobre o tecido conjuntivo, que geralmente forma projeções chamadas papila. O tecido epitelial pode originar de qualquer folheto embrionário, endoderme, mesoderme e ectoderme, respeitando a origem do órgão em questão. Exemplo, pele se origina no folheto embrionário ectoderme. A principal função do tecido epitelial é de revestimento, desde a superfície do corpo ao trato digestório, respiratório, além também de realizar absorção e excreção. Absorção em túbulos renais e excreção nas glândulas. Composto pelas células epiteliais justapostas e por pouca matriz extracelular, que consiste na lâmina basal, que se adere ao tecido conjuntivo. A lâmina basal é importante para a nutrição do tecido, porque a maioria dos tecidos epiteliais são avascularizados, filtrando ou selecionando as substâncias que atravessam entre esses dois tecidos, como no caso, o tecido conjuntivo, que é responsável por sustentar o tecido epitelial. Logo, as células que por algum motivo perdem o contato com a lâmina basal sofrem apoptose, ou seja, elas se programam para morrer. A classificação do tecido epitelial pode ser pelo número de camadas, denominando se o epitélio é simples, estratificado ou pseudoestratificado, mas também pelo formato das células, cúbicas, pavimentosa ou cilíndrica, que também é chamada prismática. As células cúbicas têm a mesma largura e altura. As células pavimentosas possuem a largura maior que a altura, e as células cilíndricas ou prismáticas é como se fosse uma célula retangular, mas projetada. Quando todas as células estão em contato com a lâmina basal, o epitélio é caracterizado como simples. E células onde a largura é maior que a altura são chamadas de pavimentosas. As células pavimentosas são células de revestimento e o seu formato achatado facilita a passagem de substâncias. Portanto, podemos classificar como tecido epitelial pavimentoso simples, tecido em que nosso trabalho é voltado. Esse tipo de epitélio reveste o endotélio, envolve o lúmen dos vasos sanguíneos, ocorre em locais onde a proteção mecânica é pouco exigida, logo permitindo a passagem de substâncias como hormônios, leucócitos e hemácias. Reveste também grandes cavidades do corpo, como as cavidades pleurais, pericárdias e peritoneal, recobrindo alguns órgãos contidos nesta cavidade. E nessa localização o epitélio é chamado de mesotélio. O mesotélio protege os órgãos, formando um líquido lubrificante que permite o deslizamento dos mesmos. Por exemplo, permite que os pulmões se movimentem mais facilmente durante a respiração.
Nessa imagem, observamos o mesotélio pleural. A pleura é formada por uma delgada camada de tecido conjuntivo acolada ao parênquima pulmonar e é revestida externamente por um epitélio simples, pavimentoso, que reveste os derivados das cavidades celomáticas. As células desse epitélio de revestimento, ou seja, células pavimentosas, são achatadas e seus núcleos são alongados. E aqui nessa outra imagem, observamos o corte histológico de um vaso sanguíneo. E delimitando esse vaso, existe uma monocamada celular de células pavimentosas, formando o endotélio. O endotélio está presente revestindo o interior dos vasos sanguíneos, incluindo artérias, veias e câmaras do coração, atuando como uma monocamada protetora entre os demais tecidos e o sangue circulante. A mínima espessura das células epiteliais pavimentosas em uma única camada reflete sua função primária nas rápidas trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos. Nesta lâmina do sistema circulatório, podemos verificar o endotélio nos vasos sanguíneos, que é o epitélio. Essa fina camada, indicada em vermelho lá em cima pela seta, é tecido epitelial pavimentoso simples, fixado a uma lâmina basal, que é ela que delimita a parte do revestimento ao tecido conjuntivo que está conectado todo embaixo. Podemos notar ainda uma estrela, que mostra a parede da artéria e as lâminas elásticas fortemente acidofílicas, em meio a um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ou seja, que tem muitas células e poucas fibras. Já nesta outra lâmina da superfície posterior da córnea, à esquerda podemos verificar um tecido conjuntivo propriamente dito denso, ou seja, possui poucas células e muitas fibras. E à sua direita podemos ver uma linha meio roxeada, com umas células bem roxas fortes, que é o tecido epitelial pavimentoso simples, que está em contato com uma lâmina basal, formando uma fina camada de revestimento. Dando prosseguimento à visualização das lâminas, aqui temos um endotélio, um epitélio simples, pavimentoso. Ele reveste o lúmen dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos e do coração. Os vasos são pequenos tubos e que, quando cortados, eles se assemelham a anéis. Como todos os epitélios, o endotélio está sobre uma membrana basal, ou também chamada de lâmina basal, que não é possível ser observada nessa imagem. Em torno dos vasos há tecido conjuntivo, que está nessa coloração rosa mais clara, que está espalhado em algumas áreas aqui da lâmina. As células epiteliais que revestem os vasos, elas são muito delicadas, elas são muito finas. Constantemente, só se observa com maior facilidade o seu núcleo, pois ele é bem achatado. Aqui, o núcleo está nessa cor azul e nessa cor vermelha, o citoplasma. É perceptível que esse citoplasma ele segue essa morfologia da célula pavimentosa, que por isso é bem fino. Seguindo, essa outra lâmina ela é de uma região pleural, que é constituída de epitélio simples pavimentoso e se apoia sobre um tecido conjuntivo da pleura. A camada epitelial é delgada, visto que o citoplasma celular é pavimentoso. E os núcleos eles acompanham a forma das células e são achatados. Os núcleos eles estão nessa cor azul e o citoplasma nessa cor vermelha. Então, esse foi o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção. Um lindo coração histológico para vocês.